E chegou, né? Parabéns. Hoje é a vez do Flamengo na Liberta, né? Tem que vencer o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã para confirmar a classificação sem depender de outro jogo do grupo, né? Ao vivo na Globo hoje, hein? Depois de Vale Tudo. Conversar aqui com a Débora Gares, que já chegou ao Maracanã, para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo aí. Oi, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Não sabemos o resultado, mas certeza de que o time vai estar muito motivado para esse jogo de logo mais. Vem de uma vitória importante pelo Brasileirão contra o líder Palmeiras fora de casa e teve 5 jogadores, né, convocados pelo italiano Carlo Ancelotti. Entre eles o Gerson, que acabou deixando a partida com dores no joelho esquerdo, mas está recuperado e está à disposição, e o Wesley, que volta de cumprir suspensão. Além deles, também foram chamados o Léo Ortiz, o Danilo e o Alexandro. O Flamengo está em segundo lugar no grupo com 8 pontos, como você disse, precisando vencer hoje à noite para não depender do resultado da partida entre LDU do Equador e Central Córdoba para poder avançar para as oitavas de final. Pode até terminar em primeiro lugar do grupo, mas aí sim depende do resultado dessa outra partida, Escobar. O povo quer saber, Débora, como deve ser a escalação do Flamengo? Olha, a escalação deve ser da seguinte forma: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo ou Alan, que está recuperado de um problema na coxa direita, está à disposição. Com ele o Gerson e também o Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E o Pedro, que estava na pré-lista do Ancelotti, mas acabou não sendo convocado. Expectativa, inclusive, de que o italiano venha ao estádio hoje à noite acompanhar essa partida. Certamente todo mundo vai querer mostrar serviço para ele. Jogo marcado para 9h30 da noite, expectativa de público de mais de 65 mil pessoas para essa partida. A gente já viu que tem mosaico preparado. É o penúltimo jogo do Flamengo em casa antes do início da Copa do Mundo de Clubes. No fim de semana tem jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Escobar, eu volto com você. Valeu, Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, queridona. Venho do futuro e garanto que o Flamengo vai ganhar do Táchira. Eu também, Rafa. Bom dia, Rafa, tudo bem? Rafael Marques conosco. Tudo bem, sim. Tudo bem, Abel. Bom dia pra você, bom dia, Eugênio, bom dia ao Celso, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente no F360, mas essa história de vida do futuro não é original, né? Eu tô copiando de alguém, que eu não lembro de quem, senão eu daria o crédito aqui dentro do nosso programa. Mas é fácil realmente hoje, eu imagino que sejam fafas contadas, como diriam os antigos, né? O Flamengo tem um histórico de Libertadores de 11 partidas contra times venezuelanos e 11 vitórias. Não vai ser hoje contra o Táchira, time que não pontuou na competição, pior time do grupo disparado, que o Flamengo vai fraquejar a esse ponto. A gente imagina que a vitória vai acontecer. A classificação depende preponderantemente dessa vitória, porque tem o confronto entre a LDU e também o Central Córdoba. A situação é a seguinte, né? O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos e o saldo de gols, sempre é bom informar isso, que é o primeiro critério de desempate do time argentino, é de... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. 3. O Flamengo tem 8 pontos e o saldo de gols 2, e a LDU tem os mesmos 8 pontos e o saldo de gols 1. Na prática, o Flamengo hoje conseguindo uma vitória se classifica, até porque a LDU teria que golear o Central Córdoba. E aí o Central Córdoba automaticamente perderia no seu saldo. Automaticamente as contas do clube argentino ficariam prejudicadas nesse quesito. E aí o Flamengo acabaria pegando ou a primeira ou a segunda vaga. Então é vencer, fazer a sua parte para um público que promete, mais uma vez, ser muito bom aqui no Maracanã. Eu digo mais uma vez, claro, comparado com a cultura, a história, a tradição do Flamengo em Conmebol Libertadores, porque os números desse ano não são ainda aqueles com os quais todos estamos plenamente acostumados. O melhor público do Flamengo no ano de 2025 foi na goleada sobre o Corinthians, 4-0 no Campeonato Brasileiro, com a presença de 62.940 torcedores.
Até ontem foram comercializados cerca de 59 mil ingressos, o que nos dá uma perspectiva de um público presente superior a 63 mil, o que já seria o maior público da temporada para o jogo das 9h30 da noite contra o Deportivo Táchira. E aí, embalado pela nação, o Flamengo deve conseguir a sua parte, que é vencer o jogo e depois ver o que vai acontecer lá entre Central Córdoba e LDU para seguir adiante na Conmebol Libertadores. Hoje o Felipe Luiz conta com o Gerson, ele era dúvida depois de ter saído do jogo contra o Palmeiras com uma lesão, treinou normalmente ontem e aí garante a sua presença na partida de logo mais. Quem volta é o Wesley, que contra o Palmeiras não jogou porque estava suspenso, e uma novidade técnica em sendo colocada em prova pelo Felipe Luiz é a presença do Pedro entre os titulares, e para isso a tendência é que o Bruno Henrique perca esta condição. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, o meio-campo com Everton Araújo, o Gerson, que está garantido na equipe, e De Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, ao lado do Pedro e do Cebolinha. Deve ser esse o Flamengo para o jogo das 9h30 da noite. Campo bola é isso, e fora das 4 linhas, já vou trazer essa informação para que você, Abel Neto, possa, mediante a posse do cardápio rubro-negro, distribuir os pratos entre os nossos comentaristas. A outra informação envolve o extracampo e o diretor executivo de futebol do clube, o José Boto, que participou ontem de um evento promovido pela Rádio Renascença lá em Portugal, chamado Bola Branca, 3º Congresso da Bola Branca. Ele deu uma entrevista por videoconferência e durante essa entrevista ele foi perguntado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes. Da onde surge essa história? Recentemente, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez uma participação numa live e disse que o Cristiano Ronaldo vai jogar o Mundial de Clubes. Para a FIFA é ótimo, né? Ter o CR7 jogando essa competição em sua primeira edição. Diante desse contexto, se imaginou a possibilidade que esta transferência pudesse ser para um clube brasileiro. E, obviamente, quando se fala nisso, o Flamengo, o Palmeiras, são os times que têm mais recursos, né? São sempre muito comentados como possíveis destinos para o craque português. Foi claro o José Boto na sua observação, na sua colocação ontem sobre esse tema. O dirigente do Flamengo acha que não seria bom para o clube esportivamente a transferência do Cristiano Ronaldo somente para jogar o Mundial de Clubes, porque o Flamengo tem um planejamento que envolve todas as competições da temporada, não só o Mundial de Clubes, que vai ser disputado entre os meses de junho e julho. Mas ele disse que responde pelo futebol e entende que o marketing tem lá os seus motivos para poder ver uma situação como essa como algo positivo. Enfim, essa declaração do Boto repercutiu bastante nas redes sociais, está lá também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso TikTok, já esse conteúdo para quem quiser acessar, em especial o torcedor do Flamengo. Em princípio, o dirigente português colocando aí um pouco de balde de água fria nessa possibilidade, esportivamente falando, do CR7 vestir a camisa rubro-negra. Abel e amigos. Você falando aí sobre o CR7, possibilidades de Flamengo, de Palmeiras, óbvio o interesse da FIFA de um jogador como ele participar do Mundial, especulou-se também na possibilidade no Botafogo. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas você falou o nome da rádio em que José Boto falou, participou de um programa. Quando você falou Renascença, eu pensei que você ia falar do Clube Renascença, aí próximo onde você está, no Maracanã, onde tem o maravilhoso Samba do Trabalhador, às segundas-feiras, onde já estive e dei uma canja, senhor Eugênio. Boa, mas voltando, isso não interessa. Brilha. Isso não interessa. Voltando ao Flamengo agora. Evento do Moacir Luz. Moacir Luz comandando o samba maravilhoso lá, às segundas-feiras, aos sábados. Mas voltando ao Flamengo, Eugênio Leal tem que ganhar do Táchira. Ontem eu falei assim, vai ganhar, e você fez cara de bravo. Porque você acha que eu estou faltando com respeito ao Táchira. Não estou faltando com respeito ao Táchira, só que o Flamengo é muito melhor que o Táchira. Se não ganhar do Táchira, aí é pra ser eliminado mesmo, mas eu acho que vai golear, Eugênio. São quantas favas? Favas contadas. O Rafa falou que são favas contadas. O Abel não conhece assim tão de perto quanto eu e você, Rafa, o grande Luiz Mendes. Luiz Mendes era o cara que você perguntava a ele dessas expressões, a origem das expressões. E o Rafa, para mim, é o grande herdeiro do Luiz Mendes.
E ele Pelo amor de Deus. Luiz Mendes, por que se diz responsabilidade? favas contadas? E aí ele contava. E favas contadas é por quê? Porque na Grécia Antiga, as eleições eram contadas com favas. Favas é tipo um feijãozinho, assim. O cara... Você vai dando o seu voto, vai colocando... Então, quando terminava a eleição, era favas contadas. Cada foto era uma fava. Então, agora é o seguinte, como o Rafa surgiu aqui falando das favas contadas, eu quero saber quantas favas serão para o Flamengo hoje contra o Tátira. Pergunto para você, quantas fichas você daria? Qual é a 63 mil favas possibilidade aqui do Flamengo contadas no vencer? Maracanã. O Flamengo vai vencer o jogo. Ah, então favas contadas. Vai vencer, não. Só não contei ainda se vai ser duas favas, 3 favas. Eu aposto em 3 favinhas. E para fechar o capítulo expressões, Rafa, fica tranquilo que a inteligência artificial falou o seguinte aqui. A expressão "vim do futuro" não tem um único inventor definido. Quer dizer, não tinha até você. Ah, né? Que legal, Celso. Mas sim uma origem popularizada. Isso, pode ficar tranquilo, como bom jornalista que o Rafael, ele estava preocupado em dar a fonte, né? É uma expressão popularizada pela ficção científica, sempre, claro. Especialmente pelo filme De Volta para o Futuro. Isso. Viu? Certo? Então, se você quiser dar um crédito, você bota assim, fonte, o McFly. Voltando para o presente. Vamos lá, Flamengo. Tá todo mundo viajando aqui. Um aqui falando do Clube Renascença, o outro indo para Grécia. Eu quero saber do Flamengo e do grupo, porque vão jogar, além de Flamengo e Deportivo Táchira, LDU e Central Córdoba. Se eu não estou enganado, esses 3, tirando o Táchira, mas esses 3, qualquer um dos 3 pode ser primeiro do grupo. Sim. Não é verdade isso? Ou estou errado? É verdade. Então, o que você pensa sobre isso? Eu penso que o Flamengo vai ganhar o jogo, acho que o Flamengo deve ganhar bem o jogo. A pergunta, o professor gosta de responder as perguntas, joga para vencer e convencer? Eu acho que talvez, sim, vai convencer e talvez mais do que convença, talvez ele jogue até uma ilusão em cima do torcedor, porque é um jogo para ganhar com facilidade. O Táchira é um time que tecnicamente tem muitos limites e virá muito desfalcado para enfrentar o Flamengo. A possibilidade de também? Até 5 desfalques. Teve 2 expulsos, né, no último jogo de... A começar pelos 2 zagueiros. Os 2 zagueiros titulares não jogam. E há outras possibilidades de jogadores também. Quer dizer, um time que já não ganhou de ninguém. Não pontuou, né, até agora. O Táchira só perdeu. No grupo. Só perdeu. Vem para jogar com o Flamengo no Maracanã, todo remendado. O Bruno Henrique tem mais jogos inteiros jogados do que o Cebolinha, né? E aí a expressão da moda no futebol é a dosagem de carga. E aí neste sentido faz mais sentido colocar... Sentido é ótimo também, né? É melhor, né? Tem mais lógica colocar de início o Cebolinha e deixar o Bruno Henrique no banco do que o movimento contrário, mas um dos dois ocupando o lado esquerdo e o Pedro como titular no comando do ataque. Essa dúvida no meio campo é porque o Alan também precisa recuperar um pouquinho de ritmo de jogo. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, o Flamengo não tem ainda o De La Cruz, e o Alan é um jogador que o Felipe Luiz ainda precisa observar mais, colocar mais para jogar, até para poder ver de onde pode extrair alguma coisa produtiva desse jogador que, em comparação aos outros homens de meio campo do Flamengo, internamente na concorrência do elenco, ele perde espaço para os seus demais companheiros. Então esse é um Flamengo que vem de 6 jogos sem perder, são 4 vitórias e 2 empates, a última derrota foi para o Cruzeiro, isso que a Mari falou, está embalado pela goleada que aplicou para cima do Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, e tem tudo para conquistar uma vitória hoje até convincente diante do limitado e combalido Deportivo Táchira, time venezuelano que não tem nenhum ponto. Estava aqui mais uma vez namorando os números desse grupo da Libertadores e olha, se o Flamengo vencer o jogo de hoje, a LDU para poder chegar à próxima etapa da Conmebol Libertadores, jogar o mata-mata, vai ter que vencer por diferença de 2 gols o Central Córdoba, porque se vencer por diferença de 1 gol, o time venezuelano e o time argentino empatam em saldo, mas aí o Central Córdoba tem mais gols pró, que é o segundo critério de desempate, né, caso haja igualdade nessa pontuação. Olha como é que são as coisas. O Flamengo que faça parte dele e que não dependa de absolutamente mais nada. Namorando os números, namorando a tabela. Você nunca fez isso, Abel Neto? Apaixonado. Você, tão experiente, nunca observou a tabela apaixonadamente para ver de onde você poderia tirar as melhores soluções para o seu time, Abel Neto? E eu vou conversar com a minha amiga para saber dessa história de namorar os números. Mas só respondendo ao Rafa, quem é muito apaixonado por números e estatísticas está aqui ao meu lado, Eugênio Leal. Mas não os namoro. Ah, não? Não.
Os estudos. Base na Conmebol Libertadores, meus amigos. O Rafa é um apaixonado, Abel. Eu me lembro bem no dia que ele conheceu a esposa dele. Ele conheceu num dia, a gente trabalhava junto. No dia seguinte ele chegou lá no local onde a gente trabalhava e me disse: conheci a mulher da minha vida. Estão casados até hoje. Com 2 lindas filhas. São apaixonados. É verdade. No dia que ele conheceu. E apaixonado até hoje. Então. Não só pelos números. Tenho certeza que muito mais pela esposa do que pelos números. Com certeza. Certamente. Com certeza. Não, mas indubitavelmente. Senão você apanha, rapaz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, Mari? Vai isso, falar tudo numa ordem de prioridade, porque o problema de namorar os números é que às vezes eles podem traí-lo. Essa foi boa. Valeu, Principalmente para quem é de humanas, né, Celso? Sem dúvida, Rafa. Olha, quero mandar um abraço para o André Lourenço, grande palmeirense de Osasco. Ele mandou uma mensagem aqui no meu Instagram, disse o seguinte: olha só, Mari, estamos juntos com vocês, Abel, Neto. Vocês todos são sensacionais no programa. Boa. Muito obrigada. Vocês todos. Um abração. É um abraço para o professor, para a Mari, para o Eugênio, para todos nós. Um abraço ao equipe. Pessoal, grande abraço. O pessoal de Osasco que coloca purê no cachorro-quente. Só em Osasco? Um dos grandes cachorros-quentes do mundo é o de Osasco. Mas eu sou de Santos. E em Santos também colocam purê no cachorro-quente. Eu comia no Maracanã quando eu era criança, que eu ia com meu pai, é só o pão e a salsicha, mais nada. Tem que ter purê. Agora, por falar em Maracanã... Nem o ketchupzinho? Nada. É muito seco, professor tá... À noite, o Flamengo tentando confirmar sua vaga para a próxima fase da competição, com a nossa transmissão aqui da ESPN, claro. Com ele, Pedro Henrique Torres. Valeu, pessoal. O Flamengo vai a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, contra o Deportivo Táchira. E não tem conversa, tem que vencer a partida para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado no grupo C, tem 8 pontos, está acima da LDU pelo saldo de gols, que tem os mesmos 8 pontos. O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos, então o Flamengo tem que vencer e aí torcer, quem sabe, para a LDU em casa, na altitude de Quito, vencer o Central Córdoba, vencer a LDU na altitude de Quito para avançar em segundo lugar do grupo. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz tem aqueles problemas tradicionais para a partida que já vem sendo bem comuns nos últimos jogos. Lesões musculares, o Alan e o Pulgar estão em recuperação já na fase final, mas não sabem se podem enfrentar ainda o Táchira no Maracanã nesta quarta-feira. Estão sendo preparados, talvez no fim de semana contra o Fortaleza. O Alan, que tem maiores possibilidades. O De La Cruz entorce no joelho esquerdo fora, só para o Mundial, assim como o Plata, edema no joelho direito também fora, só para o Mundial. Então o Flamengo trabalhando com esses jogadores. O Gerson, inflamação no joelho esquerdo, sofreu ali depois de um escorregão no jogo contra o Palmeiras no último fim de semana. Também há dúvida para essa partida, quem sabe, uma possibilidade aí, mas o Flamengo trata direito do jogador, tem um jogo importante contra o Fortaleza no fim de semana e tem o Mundial de Clubes, também não quer agravar nenhum tipo de problema do seu capitão, o camisa 8. Ali no meio de campo, o Everton Araújo, o Varela, quem sabe, pode atuar no meio como aconteceu contra o Palmeiras, e o Wesley volta à equipe depois da suspensão no Campeonato Brasileiro. Muito bem, então é partida decisiva para o Flamengo e também a decisão para esses dois brasileiros. Já é mata-mata para Internacional e Bahia. O Mendel Bidlovski já está por lá, Beira-Rio, porque o clima é decisivo, só um sobrevive, Mendel.